Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque você fala no nosso meio, Pai. E queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor, ao nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, porque você fala. Você fala aos nossos corações, aquilo que precisamos ouvir. Oh, Pai, obrigado por essa noite, Pai. Uma noite, Pai. Queremos ser tocados, Pai, de uma maneira especial, Senhor. Coisas serão, Pai, colocadas no lugar, Senhor, porque a Tua mão poderosa, a Tua mão poderosa, vai mover, Pai, coisas que precisam ser movidas, Senhor, que no natural, Pai, não conseguimos mover, Pai, mas o Teu Espírito move, o Teu Espírito move, e aonde havia dureza, aonde havia áreas que precisava ser moldado pelo fluir do Espírito, é uma noite que o olho do Espírito vai cair sobre essas áreas, e vai tornar mais leve, Pai, na carreira, Pai, nesse propósito, Senhor, que você, Pai, estabeleceu na terra, que é família, Pai. Família, Pai, que vive o sobrenatural dessa terra, Pai. Família, Senhor, que pode levantar as mãos para o céu, Pai, e render graças a você, Pai, porque os céus estão se inclinando nessa noite. E eu vejo, Pai, nos olhos do Espírito, Pai. Eu vejo, Pai, na dimensão do Espírito, Pai, os anjos se movendo, Pai, assim como os anjos se moveram, Pai, na vida de José, na vida de Maria, Pai, para anunciar livramento. É uma noite para a família viver, Pai, livramento sobre a terra. Em nome de Jesus, aleluia. Deus é bom. Você pode dizer: Deus é bom? Você pode sentar. Obrigado, louvor. Aleluia. A gente quer ter um ministério profético que é interessante, que a gente procura estudar e a gente procura ver, né, o que vai passar para a igreja, mas é o Espírito movendo nosso coração, e Ele sabe o que você precisa ouvir nessa noite. Se eu posso dizer para você sobre temas, sobre assunto do corpo, assunto a respeito da Bíblia, a nosso respeito, a respeito de áreas da nossa vida, finança, saúde divina, família, é algo muito extenso e muito grande. Eu costumo dizer que assunto é como um monte. Pessoas vão subir de um lado do monte abordar um assunto. Já outras pessoas vão subir do outro lado do monte a respeito de outro assunto. Mas o propósito é aquele monte, o propósito é subir naquele monte, o propósito é ir na onde a gente precisa ir e ver melhor naquela área. Então, é isso que o ensino faz. O ensino traz clareza, iluminação aos olhos nossos para a área da nossa vida. E o que o Senhor colocou ao meu coração, né, a respeito dessa noite, sobre o fundamento, né? Fundamento é importante em todas as áreas, seja na área de doutrinário, seja na área de construção civil, seja qualquer área, né? Existe um fundamento que é estabelecido naquilo. Não se faz um edifício sem fundamento, amém? É necessário que haja fundamento para que aquele edifício seja edificado. Você pode ver, próximo a gente aqui, né, tem um edifício que está sendo feito aqui, né? Você não vê nada ali, mas tem gente trabalhando ali dentro. Tem máquinas pesadas trabalhando ali dentro. Máquinas muito pesadas, tem profundidades que estão sendo feitas ali para poder, quando começar a construir aquele edifício, começar a ver, né, os andares subir, né, talvez você não veja nada agora, mas vai chegar um dia que você vai olhar para aquele lugar que estava parado aos olhos humanos assim, porque não víamos nada, crescendo e ganhando altura. Assim é a nossa vida na família. Né? Quando a gente faz um sim para a nossa esposa, ou você faz sim, ambos, né? Faz aquele voto no casamento, existe ali o começo da construção da família, não é verdade? Ali vai ser um processo de construção, e eu digo a você, o processo de construção requer um esforço, amado. Não se em toda obra existe um esforço, amém? Existe um trabalho, existe uma busca, existe uma renúncia, existe tanta coisa envolvida dentro dessa aliança que você faz no casamento, amado.
Amém? Você está se encontrando com uma pessoa diferente do costume teu, dos familiares. Totalmente diferente. E é nesse processo que você vai conhecer a pessoa. É nesse processo você vai saber os hábitos da pessoa. E é nesse processo que vocês vão começar a se alinhar numa visão ao ponto de se submeter em uma visão para o propósito divino. Amém? Eu quando pensei em casar, na verdade eu estava noivo, né, da minha esposa Emanuela, e eu tinha um medo enorme, me pelava de medo mesmo para casar, porque a referência de família eu não tinha biblicamente. Se você olhar, talvez algumas pessoas tenham medo até de casar porque não tem uma referência bíblica, mas a palavra de Deus é a nossa referência. Amém? É a nossa referência. Então eu pensava, poxa, eu vou casar, mas e como é que é isso? Eu achava você pular no meio do escuro. Era isso que eu pensava, porque eu não tinha a palavra ainda sobre a vida de família, não tinha as estruturas que precisava ter em meu coração para tirar aquele medo do coração e dar um passo de fé. Amém? Aí eu me lembro que eu estava ali aqui em Sítio Novo, ali perto do Correio de Brito, e eu até eu conto essa história várias vezes assim, eu disse, meu Deus, aí Manuela chegou para mim, você não quer casar comigo? Né? Só que eu não me expressei para ela o medo que eu tinha de sair da casa dos meus pais, porque era muito confortável estar na casa do pai da gente, não é verdade? É confortável demais. Tudo vem a nosso encontro, né? A gente não tem aquela hora, né? Não tem nada, é tudo tranquilo, né? Na paz. Mas quando você pensa em sair da casa dos teus pais, o medo vem. O medo veio para mim. Aí eu disse a ela na hora, assim, mas rapaz, vamos fazer assim. Ela fez a pressão, né? Fez a pressão, eu tive que, né? Pela fé, né? E com ela também nessa visão, né? Para ela era mais fácil, porque ela tinha vivia, né, com a mãe, né? E ela assumia toda aquela responsabilidade, né? O senhor, né? Assim, a senhora da casa, né? Porque ela era o cabeça da casa, porque não tinha pai, então ela tinha esse processo de viver só e podia viver com a mãe, daquele processo de assumir compromisso, responsabilidade. Para mim não tinha responsabilidade nenhuma. Então para mim era difícil, né? É difícil demais para você, mas depois você dá o primeiro passo, irmão. Você vai entendendo, passo a passo, Deus vai trazendo estrutura para você, maturidade chega para você. E o que eu vou falar para você hoje é sobre o fundamento. Não tenha medo não, amado. Deus está com você. Vou entrar numa parte também, que dentro do casamento, amado, você precisa entender que no casamento é a parte divina. Amém? Dentro do casamento você não está só, existe Deus com você. E o bom é isso, que existe um divino, existe o divino, ou seja, o espiritual, Deus está envolvido nesse processo de casamento. Então tudo que eu tenho hoje é porque Deus estava envolvido. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, eu quando era solteiro, né, eu não conseguia alcançar o que eu alcancei hoje, como família, como um casamento. Então, eu vou tocar nessa área também, mas antes disso, abra lá em Mateus 7, 24 ao 27. Eu queria que botasse ali também o versículo. Eu meditando sobre esse texto aqui, Jesus fala que na verdade é o finalzinho do ensinamento de Cristo, né, da montanha, né? Ele começa no capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre a bem-aventurança, e dali do capítulo 5 até o 7, ele começa a anunciar os ensinamentos, né, naquele momento, mas ele termina o ensinamento do monte com esse ensinamento sobre os dois fundamentos. Amém? E aqui eu acho interessante que Jesus ensina várias coisas e no final ele fecha com o ensinamento sobre a casa edificada sobre a rocha. E a casa edificada sobre a areia. Não é nada, Jesus ensinava, mas não era aleatório não, Jesus ensinava seguindo a introdução, desenvolvimento e conclusão. Amém? Então Jesus conclui todo aquele ensinamento dele em cima desse versículo, desse texto, desse ensinamento sobre os dois fundamentos. E diz assim, eu queria que a gente pudesse ler junto, amém? Eu vou ler uma parte, aí você lê outra parte, amém?
Ok? Deixa eu abrir aqui para mim. Bom, eu vou ler um versículo, você lê outra parte, tá bom? É o versículo 24, eu vou ler o versículo 24 e você vai alternando, amém? Vamos alternar, eu quero que a gente se mova nessa questão, tá bom? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O 26, com vocês. E caindo, cadê, pessoal? Vamos. Ali, acompanha ali, ó. No 25, é vocês. O 26 sou eu. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. E, no versículo 27... e grande foi a sua ruína. Jesus fala aqui sobre duas casas, né? Sobre duas casas edificadas sobre a rocha, outra sobre a areia. Amém? E dentro desse ensinamento de Jesus sobre o fundamento, me fez lembrar sobre aquela história dos 3 porquinhos. Amém? Você conhece aquela história dos 3 porquinhos? Que o lobo mau chegou lá, né? Nunca construiu a sua casa sobre palha, construiu a casa dele de palha, e o lobo mau foi lá e soprou sobre aquela casa de palha, e aquela casa de palha não suportou o sopro do lobo, não é isso? E aquele porquinho corre para outra casa, né, do outro irmão porquinho, né, e chega lá, a casa do irmão porquinho lá era de gaveto. Então, o lobo vai lá e sopra, e aquele vento, né, sobre aquela casa, e não suporta o vento do sopro daquele lobo. Mas os 2 porquinhos correm para a casa do outro irmão lá, né? O outro irmão vai, tem uma casa edificada sobre tijolos, ou seja, uma casa feita de tijolos. E o lobo sopra sobre aquela casa, e não consegue derrubar aquela casa. Nessa história, a gente entende ali que como você edifica a sua casa é muito importante, né? Como você constrói a sua família, porque é responsabilidade sua e não do seu vizinho, não do seu pastor, edificar a sua casa. O pastor ensina a palavra, mas quem coloca em prática os ensinamentos é você. Amém? É sua responsabilidade pegar esse ensinamento e praticar no seu lá. Eu botei aqui a definição que é fundamento. Fundamento é a base, é o princípio de algo, regras e lei primordial que regula determinadas coisas. Amém? Você precisa entender que a palavra de Deus tem regras e tem lei para sua família, a sua casa. E é sobre essas leis, sobre esse princípio que você deve caminhar junto com a sua família, junto com a sua casa. Amém? Você não precisa olhar para o teu vizinho e olhar que o campo dele está verdinho, está bem cortadinho a grama, quando na verdade você olha pela janela sua e você olha para o lençol que está estendido do teu vizinho e vê uma mancha sobre aquele lençol. Quando na verdade a mancha não está no lençol do teu vizinho, mas está na janela sua, porque você não limpou. Amém? A gente precisa olhar para nós e analisarmos como está a nossa família, para poder aplicar os princípios que a Bíblia coloca como princípio da palavra, porque a palavra de Deus, amado, tem ensinamento para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz que a palavra ela foi inspirada por Deus, e ela é poderosa para ensinar, corrigir, redaguir. A palavra de Deus, ela está acessível a todos nós. Amém? A palavra de Deus é a chave para tornar a sua família poderosa na terra. Amém?
se você pega a palavra de Deus e coloca como um fundamento na sua vida, amado, não tem lobo do inferno, amado, que venha soprar sobre a tua casa e vá derrubar você, porque você está debaixo de um fundamento, você está firmado num fundamento, que é a palavra de Deus, que não vai passar. Amém? E eu posso dizer que um dos fundamentos, porque a família, amado, dentro das escrituras, tem vários fundamentos que você pode aplicar dentro da sua casa. Mas eu separei alguns fundamentos aqui, que o Espírito Santo me deu, sobre o primeiro fundamento, o fundamento da unidade. Amém? Há um texto na Bíblia que fala sobre que um homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Quando eu comecei a dizer que quando você faz uma aliança com faz uma aliança lá diante do pastor, assim, quando o pastor faz, você aceita ela como sua esposa, você aceita ele como seu esposo, você faz uma aliança ali diante de Deus também, porque Deus está presente ali. Mas eu acho interessante que quando o pastor fala ali, aquela declaração, ele fala, na tristeza, na necessidade, você vai amar ela. Amado, ali é uma realidade que você está no mundo, amado. O vento vai vir, como a Bíblia fala, Jesus foi tão real em falar sobre isso. Jesus não escondeu nada de nós. Você vai entrar num casamento sabendo, irmão, que você vai ter que enfrentar essas coisas. E você vai ter que ser caba-homem para enfrentar isso, porque você vai tirar a jovem da casa, da cobertura do pai, da família, e você vai ter que assumir tudo. Agora não tenha medo não. Não tenha medo não, porque se você aplicar os princípios da palavra de Deus, a Bíblia fala que na unidade Deus ordena bênção. Então, se você entrar num casamento com a intenção de ser unido e não ser competitivo, você vai ser abençoado em todas as áreas. Quando você entra num casamento, irmão, você não entra para competir com ele ou com ela. Você entra para somar. O reino de Deus é feito de soma e não de diminuir. Amém? Nunca vai haver nas escrituras Deus diminuindo algo de alguém. Se Deus está pedindo algo a você, amado, não é para tirar de você, mas é para aumentar e maximizar isso em você. O céu sempre vai maximizar o que você já tem. Mas se você não der, se você não expor isso aos céus, os céus não vai poder ampliar isso na tua vida. Amém? Isso está disponível para cada um de nós. Se você, meu Deus do céu, se você entender sobre a unidade, que é tão importante, há um texto na Bíblia, lá em Gênesis 11, que fala sobre a Torre de Babel. E uma intenção aquilo, Deus, ele no céu, olha para aquele povo se unindo, na mesma linguagem, no mesmo propósito, e aquilo chama a atenção de Deus. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Na unidade, eu botei ali escrito, na unidade, as coisas se tornarão possíveis. Na unidade, o impossível se tornará possível. Porque a gente associa a fé, que a Bíblia fala que a fé, tudo é possível ao que crê. Amém? E é verdade, graças a Deus por isso. Mas dentro do casamento, a fé sem a unidade não vai funcionar. Amém? Porque a fé que é exercida num casamento é uma fé mútua. Eu não posso ter uma fé dividida. Eu tenho que levar o meu cônjuge para um nível de fé que eu tenho, para que as minhas orações, os meus atos de fé sejam atos respondidos pelos céus. Eu não posso ter fé individual. Eu sei que existem níveis de fé, mas você precisa tirar a sua esposa ou seu esposo no nível de fé que eles estão para levar para o seu nível de fé. Isso vem, amado, na exposição, amado. A palavra, na exposição ao que você já tem. Você pode verbalizar a sua fé. A fé
fala, a fé é vista no falar também, mas é vista nas atitudes, porque Paulo, quando olhou para um homem lá, Paulo disse, vendo fé nele, Paulo disse, levanta e anda. Fé também é vista pelas atitudes, mas fé também é vista pelo que a gente fala. Quer conhecer uma pessoa em fé? Quer conhecer uma pessoa incrédula? Escuta ela. Você vai entender que em nível de fé aquela pessoa está pelo que ela está dizendo. Então o que nós estamos falando dentro do nosso lar? Qual o nível de fé que você está trazendo para o seu cônjuge? O que você está falando para aumentar o nível de fé do seu cônjuge? Amém? Então, unidade, ela é importante no lar. Porque o diabo sabe, Jesus falando sobre unidade, Jesus falou dizendo assim, o reino dividido contra si não vai substituir, não vai subsistir. Mas também ele fala também que a casa é dividida, Jesus sempre tocando em casa. E eu vejo casa ali como lar. Um lar não pode ser dividido. Porque se um lar estiver dividido, vai dar vantagem ao diabo ter vez na sua vida. Amém? Você que permita as influências de Deus, ou do inferno, ou do mundo, entrar no seu lar. O diabo não vai entrar na sua casa, amado, sem você permitir. O mundo não pode entrar na sua casa se você não permitir. Só que o mundo, ele cria coisas para que entre na casa nossa, sem mesmo a gente perceber. Por isso que é bom, amado, você procurar cada vez mais entender sobre o discernimento do Espírito. Para que você possa entender que influência está entrando em minha casa. Ou que influência eu estou expondo à minha família. Amém? Eu lembrando sobre a questão de influência, me fez lembrar o Espírito Santo sobre Ananias e Safira. Um casal que deixaram de estar debaixo da influência do Espírito para estar debaixo da influência de Satanás, do diabo. E por estar debaixo da influência de Satanás, morte chegou na sua vida, na vida dos dois. Amém? Então, unidade é importante que a gente tenha isso. E a unidade não é feita de um dia para outro. Unidade é um processo. É diário. É constante. Amém? Eu participei de uma conferência lá em Campina Grande há muito tempo. E esse pastor falou assim, a sua igreja é seu lar. É lá onde você é quem você é. Muitas vezes nós nos vestimos de atitudes de outras pessoas. Mas lá na sua casa você está despido de tudo. Você é aquele que se acorda com aquele bafo. Você é aquele que se acorda com aquele cabelo desassanhado. Você é aquele que sente liberdade de andar à vontade lá, estar à vontade na sua família, conversar de coisas que você não pode conversar, eu estou dizendo coisas lícitas, amém? Mas são coisas que você não quer compartilhar com algumas pessoas, que é algo reservado para o seu lar, o seu lugar, amém? Então é lá onde você precisa entender que é lá que você precisa defender. Se lembra de qual um alerta que Deus deu a Adão? Deus criou o homem Adão e disse, tu vai cultivar e você vai guardar. Cultivar e guardar. E eu sempre pensando sobre isso, cultivar e guardar, cultivar e guardar. Mas a questão de guardar, de quê? Isso foi no versículo 2 de Gênesis. E no versículo 3 de Gênesis, a gente consegue entender que algo aconteceu. Que foi alerta de Deus foi esse, sobre guardar o lugar, o jardim. Porque havia um inimigo que estava querendo invadir aquele ambiente.
Então, Deus ele vai trazer alerta para a nossa vida, você como um homem, você como um sacerdote, você como autoridade do seu lar, Deus vai trazer alerta para você. E precisamos ser rápido e encontra isso, porque a Bíblia fala que não é as pequenas raposinhas que destroem o vinheiro. Talvez você ache besteira, algumas coisas que estejam acontecendo. Não, isso é besteira. Mas não trata essa besteirinha, mano. Trata essas coisinhas, porque essas coisinhas podem causar um dano muito grande na sua casa. Eu vi um ministro falando sobre algo importante a ser resolvido. Ele falou assim, um piloto está no avião, está lá pilotando no avião, e ele olha no corredor, só que ele não pode tirar dali, né, a visão, né, daqueles aparelhos ali para poder conduzir o avião. Mas aquele piloto, ele olha e vê que no corredor existe uma luz acesa. Aí ele escolhe, ou ele fica lá, ou ele vai apagar a luz. É aí que você precisa entender qual é a importância das nossas atitudes, de coisas que precisam ser resolvidas. O grau de urgência, como posso dizer, o grau de urgência, para que seja resolvido. Mas isso vai acontecer pelo Espírito. Deus vai comunicar a você as necessidades, as coisas urgentes que precisam ser resolvidas. Amém? E dentro dessa unidade, você precisa entender que ninguém, quando casa, se torna unido em tudo rápido. Talvez algumas áreas fiquem unidas porque é algo da gente mesmo. Alguém gosta de assistir um filme de romântico, outro também. Isso é unidade também. Mas existe coisa que precisa ser trabalhado. Isso vai acontecer através da renúncia. Às vezes você vai ter que ficar calado para poder renunciar a certas coisas que vai deixar o ambiente harmonioso na sua casa. E na verdade é algo besteira, uma coisa besteira assim, você pode se segurar. Você precisa entender que você tem a sabedoria divina disponível para você. E essa sabedoria divina vai fazer você se mover em sua família. Amém? E o primeiro fundamento é a unidade. Amém? Entendendo o quê? Quando eu caso, quando uma pessoa casa, ela precisa trabalhar a unidade na família. Isso eu digo a você, a unidade entre os cônjuges, mas também os filhos também. Todas as pessoas que estão dentro do lar, você precisa ter uma unidade e um propósito. Amém? O segundo fundamento é o fundamento da oração. Amém? A oração está envolvida, irmão, também na casa, no lar. Sabia disso? Porque eu entendi assim que o Senhor colocou aqui para mim no estudo aqui, que a oração ela vai maximizar os resultados no casamento. A oração feita no lar, entre o casal, vai maximizar o resultado em seu lar. Porque se a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito ser feito, e dois justos? Muito mais. Em Mateus 18, a Bíblia fala, se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, será ligado no céu. Vê como é tão importante você ter uma pessoa do teu lado para você viver orando e ter resultados poderosos no lar. Isso é glorioso e grandioso, irmão. Você precisa entender que existe a oração no lar. E a Bíblia fala lá em Pedro, abra lá em Pedro capítulo 1 Pedro 1. Deus é bom. Vamos abrir Mateus 18. Abra lá, por favor. Para não deixar esse... Vai ser um tempo, amado, que a sua vida de unidade e de oração vai ser diferente no seu lar.
Mateus 18, 18 diz assim: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedires, se lhe há concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Eu olhando para esse texto, ele fala no finalzinho, tiver dois ou três pessoas reunidas, né, será feito. E eu vejo ali com família. Eu vejo essa reunião também de família, uma reunião familiar, uma reunião de família. Você precisa entender que você precisa ter sua reunião de família. Nós somos uma família grande aqui na igreja, mas individual você também é família em seu lar. E a oração do seu lar é importante você ter a sua oração, porque é lá onde vai haver respostas de Deus para você. Amém? Em Eclesiastes 4:12, abra lá, por favor. Eclesiastes 4:12. Vê como é bom ser dois. Vê como é bom você estar unido. Diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vai ser mais fácil você resistir coisas. Vai ser mais fácil você resistir o vento que vier soprar sobre a sua casa. Amém? A unidade e a oração faz essas coisas, amado. A oração e a unidade torna seu lar forte, firme. Ou seja, a Bíblia fala lá em Pedro, abra lá em Pedro agora, 1 Pedro 3, versículo 7. Vê só o que a Bíblia fala sobre a oração do cônjuge. Dos cônjuges, né? 1 Pedro 3, 7. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo em consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não seja o quê? Interrompida as vossas. Então, dentro do casamento, existem orações. Você já parou para pensar nisso? Que dentro do casamento não é só sexo? Olha aí! Que silêncio, meu! É importante. Até o próprio Paulo fala na Bíblia que se você quiser se abster em um certo momento para se consagrar, você entre com um acordo, a unidade, com um acordo. Você vai sentar com a sua esposa, seu esposo, vou precisar desse período para mim santificar, buscar mais o Senhor. Mas Paulo fala que isso não seja prolongado, muito tempo, para que o tentador não venha lhe tentar. Se não tiver concordância, vai ter que submeter, irmão. Amém? A fazer. Amém? E com alegria. Amém? Com alegria. Mas entendendo o quê? Dentro do casamento existe aquela parte, chama parte de oração. Você precisa colocar os propósitos que você precisa. Muita coisa, mas que eu tenho, que a gente tem, eu e Manuela, por causa de unidade e oração. Mas isso não está só para nós, como casal, está para você. Porque está exposto na Bíblia, não é para a gente só, para mim só, para o pastor só. É para a igreja. Está acessível a nós. Então, jovem, você que vem se casar,
sabe que a vida de oração não termina quando você casa, não. Ouviu? Ah, eu vou terminar minha vida de oração porque vou casar com o irmão de oração, ele vai orar mais e eu vou só ficar tranquilo, não precisar de orar mais. Pare com isso, irmão. Amém? É lá que você precisa de orar mesmo. É lá que você precisa de entrar no quarto, né? Tem até um filme aí, né? Quarto de oração. É lá que você precisa de vencer certas coisas no seu casamento. É lá no quarto, de joelho. Quarto de guerra. Amém? Não é falando, não é reclamando, não é enfrentando a autoridade, que eu vou falar sobre isso. Você não precisa, mulher, enfrentar a autoridade do seu lar. Você ganha pela sua conduta. Mulher, entenda uma coisa, você é o corpo. Pescoço faz parte do corpo também. Do corpo também. Que pode mover, ó, a cabeça. Do jeito, de uma maneira branda, amorosa, de respeito. A cabeça dá o comando. Mas você pode, com seu jeito, amado, com seu jeito, dar um suporte. Porque a Bíblia fala que mulher, você é mulher auxiliadora do seu marido. Amém? Você vai ter que tratar seu marido com uma maneira suave. O marido não gosta de ser tratado, amado, de uma maneira rigorosa, nem a mulher, ambos os dois não podem ser tratados dessa maneira. Amém? O respeito tem que existir entre ambos. Amém? Toda autoridade precisa de respeito, amado. Se você vai contra uma autoridade, amado, você está indo contra Deus. E você tem uma autoridade dentro da sua casa, que é o seu marido. Mas marido, entenda uma coisa, você precisa exercer sua autoridade pelo princípio do amor, da honra, do respeito. Amém? Você precisa ganhar a sua família. Na verdade, a autoridade do marido dentro do lar é a autoridade de servir. Você está servindo a sua família. Você está exercendo sua autoridade no lar, tá. Mas você está exercendo sua autoridade pelo serviço. E pelo serviço que você vai ganhar a sua família. É pelo serviço que você vai ganhar seu filho. E você precisa entender desse princípio de família, que existem papéis de cada um dentro lá. Existe o papel do marido, aquele defensor, mas existe o papel da mulher como auxiliadora. Existe o papel do filho, para a Bíblia fala que o filho tem que se submeter também à autoridade do pai. Não é o filho que determina as coisas, é você, porque você é a autoridade do lar. Se ele não quiser ir para a igreja, ele vai. Quem manda é você. Porque se você tomar essa atitude, diante do seu filho, o diabo vai saber quem manda lá é você. O diabo precisa saber, mas quem manda na sua casa é você. Mas ele só vai saber se você expressar isso também. Porque se você ficar na parte defensiva, e não ir para cima, ele vai ganhar espaço. O diabo muitas vezes é como aquele cachorro, vai devagarzinho, balançando o rabinho, tá, entre as pernas, completamente, de repente está dentro da sua casa. Amado, não tem vez para o diabo na tua casa. Não tem vez do diabo para a sua família. A gente precisa entender que dentro desse contexto de família, você, homem, você tem um papel muito importante dentro do seu lar. Muito importante. De defender, né, de perceber na dimensão as artimanhas de Satanás. Porque Deus vai comunicar a você. Mas também Deus vai ir ao teu encontro para te chamar a responsabilidade. Porque quando a mulher ouviu a sugestão do diabo, lá, né, quando o diabo chegou lá para tentar Eva, quando Eva e todo mundo caiu num pecado lá, na desobediência, Deus foi diretamente da autoridade, deu respeito à autoridade. Foi logo com Adão, ei, vem cá, e aí? Já foi com ele, amado.
Você carrega, amado, a responsabilidade de responder pela sua família. Agora imagina, a Bíblia fala que nós estaremos diante do tribunal de Cristo, não é isso? Prestar conta a Deus. Eu acredito que lá no tribunal de Cristo, Deus vai te exigir de você prestação de conta da sua família. Vai exigir de você, e aí? Como é que foi? Porque é responsabilidade nossa de responder a Deus sobre a nossa família. Amém? Nós temos essa responsabilidade. Você precisa entender que você tem um papel no seu lar. E esse papel precisa ser respeitado por ambos. A mulher precisa respeitar o papel do marido como autoridade. O marido precisa respeitar a mulher como a parte mais frágil do lar, para não colocar peso sobre ela. Porque o peso que você carrega, amado, não é o peso que ela pode suportar, não. Você tem uma responsabilidade maior de certas coisas para enfrentar. E o filho precisa entender que a autoridade na casa é o pai, na ausência é a mãe. Eu me lembro da minha mãe, meu pai trabalhava, mas quando eu olhava para minha mãe, eu via meu pai. Não queria respeitar a autoridade. É do mesmo jeitinho, se ela falasse, minha mãe estava dentro de casa de um jeito, porque a gente sabia que se a gente não obedecesse aquela ordem dela, era uma extensão da ordem do meu pai. Eu sabia que a extensão dela, do que ela falava, do que ela dizia, era uma extensão do meu pai. Ou seja, a sua mulher, amada, a sua mulher, ela tem a autoridade também, ela se estende essa autoridade. E quando você estiver em casa, ela vai estar respondendo. Mas a autoridade é um homem, amém? Amém? Mas dentro da família, dentro da construção familiar, dentro dos filhos, a mulher também tem um papel, amado, de autoridade. Não tire. Meu Deus. Isso é muito sério. A mulher tem a sua autoridade também no lar. O homem é autoridade, mas também a mulher também é autoridade, porque a Bíblia fala que eles são um só, em uma só carne, em um só corpo, eles são um. Então o mesmo óleo que cai sobre ele, cai sobre a mulher. Amém? Então precisa entender que dentro desse princípio, você precisa trazer isso para a sua família, trazer isso para você, e praticar isso no seu lar. Não é responsabilidade do pregador pegar na tua mão e praticar. Precisamos exercitar as verdades na nossa família. Amém? E dentro dessa questão de autoridade, o Senhor tratou comigo sobre a questão de a gente ter uma... Deus falou para mim que como se tivesse homens, eles vão começar a viver um nível de perceber armadilhas de Satanás. É como eles vão começar a desarmar bombas que viria sobre sua família por causa de uma percepção divina. Amém? Ele vai ver longe o ciclo se armando, mas ele vai ser rápido e desfazer. Isso não está voltado para quem tem o profético, ou quem tem o ministério profético. Isso está voltado para você, igreja. O governo da casa, isso, pastor, o governo da casa. Você vai ser rápido em identificar raposinhas que vão querer entrar no seu lar para se instalar. Mas você vai ser tão rápido em denunciar aquilo na sua família, que aquilo não vai ter vez para você. Amém? Portas vão ser fechadas. Eu queria que os homens se levantassem, as mulheres, não levantam todo mundo, mas os homens. Levanta os homens. Levanta os homens. Isso. O jovem ali está tudo. Não, tá não. É um tempo para que você entenda que você é a autoridade do seu lar. E como autoridade do seu lar, o diabo não pode ter vez na sua família. Amém? É você que permite que o mundo entre, que Satanás entre, ou que Deus permaneça na sua família. É você que permite isso. Como? Quando eu exponho.
Quando eu deixo minha família ser exposta a certas coisas. Amado, tem coisas que o mundo tenta querer entrar na nossa família através de televisões, através de conversas, através de associações. São acessos que o diabo pode ter na tua família, que você acha que é comum, mas é perigoso, é um veneno, que pode levar a sua família a grande queda que a Bíblia fala, sobre a casa edificar sobre a areia. Precisamos muitas vezes ser radical mesmo em certas coisas, e entender que por trás daquilo existe uma influência. E que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra a principado e potestade que existe na terra, que querem soprar sobre a nossa família, sobre o nosso lar. O diabo, amado, existe, o diabo não está brincando, amado, de ser diabo, não. O diabo está investindo muito forte na área de família. Deus estabeleceu os princípios e a lei. Nós somos defensores da lei de Deus. E a lei de Deus diz, fala que Deus criou homem e mulher. E ambos se tornaram uma só carne. A família foi estabelecida por Deus. E o diabo querer investir muito forte sobre a família. Mas você vai se levantar para ser o defensor da sua família. Amém? Levanta a mão para o céu. Há um momento, Deus vai maximizar isso em você, uma percepção maior. Você vai pegar certas raposinhas e vai esmagar isso. Amém? Pai, eu oro, Pai, sobre cada homem aqui, Pai, que está aqui, Pai, presente, Senhor. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que eles vão ser rápido, Pai, em identificar, Senhor, raposinhas, Senhor. Coisas que o diabo está tentando entrar, Pai, em alguns lares, Senhor, para poder ter acesso, Senhor. Mas eu declaro em nome de Jesus, Senhor, os olhos deles sendo abertos, Pai, iluminado agora, Pai. Olhos iluminados no nome de Jesus para entender, Pai, e perceber, Pai, pelo Espírito, Pai, coisas que estão tentando entrar, Pai, nas famílias, Senhor. Eu declaro em nome de todo acesso, Pai, que o diabo, Pai, tentou, Pai, ter acesso, Senhor, nessas famílias, Pai. A partir dessa noite, Pai, portas são fechadas, Senhor. Portas são fechadas, Pai. 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 E aquilo, Pai, que estava pronto, preparado, Pai, para acontecer, Pai, não vai acontecer, Pai, porque o Teu sobrenatural, Pai, está se movendo, Pai. E eu quero que as mulheres se levantem agora também, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essas mulheres, Senhor. Debaixo, Senhor, de uma sabedoria, Pai, tão poderosa, Pai. De conselho, Senhor, meu Deus. Conselho, Pai. O conselho, Pai, em nome de Jesus. Elas entendendo, Pai, seu papel, Pai, dentro do lar, Pai. Entendendo, Pai, que ela é auxiliadora, Pai, do governo, Pai, da autoridade, Pai. E dentro desse governo, Pai, ela aprendendo, Pai, a submeter-se, Senhor, dentro, Pai, dos Teus princípios, Senhor, dentro, Senhor, daquilo que você estabeleceu, Pai. E eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que toda, Pai, fragilidade, Senhor, oh, Pai, tudo aquilo, Pai, que veio, Pai, trazer, Pai, fragilidade, Senhor, para essas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus, declaro, Pai, a força de Deus nessa noite, Pai. A força de Deus, Senhor, alcançando essas mulheres, Senhor. Alcançando de uma maneira tão forte, Pai, que ela, Pai, seja agora, Pai, ser cheia, Pai, do Teu Espírito, Pai. E eu oro, Pai, também, Pai, pelos filhos, Senhor, dessa família, Senhor. Eu declaro, Pai, que filhos obedientes, Pai, filhos debaixo, Senhor, da influência dos céus, Senhor. Filhos, Senhor, que são filhos, Senhor, que vão ser filhos poderosos nesta terra, Pai. Eu declaro, Pai, que a partir dessa noite, Pai, filhos que estavam debaixo, Senhor, de influência, Senhor,
deste mundo, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a influência de Deus caindo sobre eles, Senhor, vindo sobre eles, Senhor, de uma maneira tão forte, Senhor. Tão forte, Pai. Tão forte, Pai. Tão forte, Pai. Que eles vão se levantar, Pai, como homens e mulheres, Senhor, que vão ser a extensão, Pai, dos céus sobre esta terra, Pai. Diga assim: a minha família é do Senhor Jesus. A minha família está debaixo da influência dos céus. A minha família cumprirá o propósito divino de Deus sobre essa terra. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada um, Pai, que está aqui, Pai. Obrigado, Pai, por cada família, Pai, dessa igreja, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Oh, roxe queimando, pastor, vem cá, pastor, vem cá, Cátia. Você pode estender a mão com o pastor aqui? Oh, roxe queimando, manabás. E chorou, mundo. Oh, Pai. Oh, Pai. Oh, aleluia. Meu Deus. Extensão maior, pastor. Meu Deus. Famílias estão alcançadas de uma maneira maior, com uma extensão maior. Vai ser rápido resposta sobre família. O seu aconselhamento vai ser muito mais rápido, porque vai vir poderosa resposta para as pessoas. Uma sabedoria está repousando sobre você, sobre família também. Famílias que chegarão aqui precisando de uma resposta, mas uma palavra, somente uma palavra, vai mudar o curso de família. Aleluia, 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 aleluia. E mulheres com o seu emocional abatido por causa de palavras de homens que não tiveram a sabedoria, vai ser sarada pelas tuas mãos. Meu Deus do céu. E como pais espirituais, aleluia, como pais espirituais, haverá um repouso de proteção sobre essas famílias. Aleluia. Você tem tua mão aqui, pastor? Pai, obrigado, Senhor. Porque é uma noite, Pai. É uma noite, Pai, que repousa sobre o nosso pastor, Senhor. Uma sabedoria tão grande, Pai. Tão grande, Pai. Tão grande, Pai. Oh, que família, Senhor, que chegarão aqui, Pai, ao ponto de acabar o seu casamento, ao ponto de acabar, Pai, de abrir mão, Pai. Haverá resposta, Senhor, que vai vir, Pai, do Espírito ao Espírito dele, Pai, que vai trazer, Pai, um novo rumo, Pai, para a família, Senhor. Pai, repousa, Pai, nessa noite, Pai, uma sabedoria, Pai, uma sabedoria tão grande, Pai, sobre ele, Pai, e uma unção, Pai, repousa sobre a reverenda Cátia, Senhor, de cura, Pai, de cura de emoções, Senhor, de cura de emoções, Senhor, de mulheres, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Pai, porque essa cura, Pai, ela vai ser instantânea, Senhor. E a alegria, Pai, vai ser restituída, Pai, no coração dessas mulheres, Senhor. Porque o Senhor, Pai, vai trazer, o Senhor está trazendo sobre ela, Pai, uma unção, Pai, curadora, Pai. Curadora, Pai, que vai fazer essas mulheres, Senhor, ser livre, Pai. Livre, Senhor, curada nas suas emoções, Senhor. Meu Deus, meu Deus. Muito obrigado, Pai, porque essa unção se estende sobre a igreja, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, amém?